Você já se encontrou cansado dos mesmos pratos de sempre? Que tal trocar aquela sopa por larvas ou aquele sanduíche por um ensopado de morcegos? A culinária desta nação é uma mistura do convencional e do extraordinário, e o que pode parecer estranho para um estrangeiro é uma iguaria para eles. Está pronto para embarcar nesta jornada culinária? No vídeo de hoje, veremos os alimentos mais estranhos consumidos na China. O coração da excentricidade chinesa. Para o viajante desavisado ou um observador externo, a vasta seleção de pratos exóticos da China pode parecer um conjunto de escolhas peculiares. No entanto, essa jornada gastronômica vai muito além do choque inicial. Cada prato, por mais incomum que pareça, carrega consigo uma história profunda de significado cultural, tradição e um espírito incansável de inovação. Na China, a comida é mais do que um meio de subsistência. É uma linguagem, uma forma de expressão, um símbolo de hospitalidade e, às vezes, até um remédio. Muitas dessas iguarias estão ligadas à medicina tradicional chinesa, que valoriza o poder curativo da natureza. Além disso, o consumo de alimentos exóticos reflete o ethos chinês de aproveitamento total dos recursos. Historicamente, em tempos de escassez ou durante longas jornadas por terrenos diversos, tudo o que estava disponível era utilizado, sem desperdício. Essa abordagem holística à natureza e à sustentabilidade não era apenas uma escolha, mas um modo de vida. Culturalmente, muitos desses pratos desempenham um papel social, reunindo pessoas durante festivais, celebrações e momentos importantes. O ato de compartilhar uma refeição fortalece laços, reaviva memórias e reforça valores sociais. Por fim, há também a emoção da aventura culinária. Com sua vasta extensão territorial e ecossistemas diversos, a China sempre foi uma terra de exploração, e esse espírito se reflete na gastronomia. Cada prato, por mais inusitado que seja, representa um desafio sensorial, um convite à descoberta e um testemunho do espírito inovador e resiliente do país. Rãs e aves. Dentre as muitas maravilhas culinárias da China, alguns pratos se destacam pela sua pura singularidade. Um exemplo disso são as trompas de falópio da rã. Sim, essas minúsculas e translúcidas tiras, muitas vezes comparadas ao macarrão vermicelli em aparência, são uma iguaria apreciada em certas regiões. Cozidas no vapor para preservar seu sabor delicado ou salteadas com legumes, oferecem uma textura que equilibra mastigabilidade e maciez. Com notas sutis de nozes e um leve gosto de rã, essa é uma experiência gastronômica que vale a pena explorar. Muitos acreditam em seus benefícios nutricionais, especialmente para a pele e vitalidade. Da próxima vez que você se aventurar pela vasta culinária chinesa e encontrar essas delicadas tiras, lembre-se, elas são um testemunho comestível da capacidade do país de descobrir o potencial gourmet nos lugares mais improváveis. Cérebros de animais. Para muitas culturas, miúdos são um verdadeiro dilema culinário. Mas na China, esses ingredientes frequentemente subestimados conquistaram seu espaço e são altamente valorizados. Um exemplo é o cérebro de porco cozido, cuja textura macia e cremosa faz com que alguns acreditem que ele pode até melhorar a memória e a inteligência. Outra iguaria é o cérebro de frango cozido no vapor, servido quente e temperado de maneira sutil, proporcionando um sabor rico e envolvente. Além disso, cubos gelatinosos e ricos em ferro, feitos de sangue coagulado de pato ou porco, são uma presença comum em sopas e caldos, especialmente em hot pots. Esses pratos vão muito além de simples alimentos. Eles representam um profundo respeito pelos animais, garantindo que nenhuma parte seja desperdiçada. Enquanto para alguns a ideia de provar esses ingredientes pode parecer assustadora, aqueles que apreciam essas iguarias valorizam seu sabor único e a sabedoria ancestral que elas carregam. No mundo dos miúdos, a China prova que, com a técnica certa e um toque de criatividade, até os ingredientes mais inesperados podem se tornar verdadeiras obras-primas da culinária. Língua de pato.
A culinária chinesa é conhecida por transformar o ordinário em algo extraordinário, e a língua de pato é um exemplo perfeito disso. Pequena e delicada, mas cheia de sabor, essa iguaria é apreciada em várias partes da China. Normalmente marinada em uma mistura que equilibra notas doces, picantes e salgadas, a língua de pato pode ser frita até ficar crocante ou cozida lentamente até atingir a textura perfeita. Cada mordida traz um jogo de texturas, combinando um exterior crocante com uma carne macia e suculenta por dentro. Muitos apreciadores dizem que a experiência vai além do sabor, incluindo o desafio de navegar pelos pequenos ossos internos. Para muitos, esse prato evoca lembranças de jantares em família e banquetes festivos, sendo um verdadeiro exemplo do espírito gastronômico chinês, a alegria da descoberta e o prazer de saborear o inesperado. Larvas de seda e escorpiões. Quando se trata de aventuras culinárias, poucas coisas fazem uma afirmação como saborear insetos. No entanto, na China, os insetos estão no cardápio há muito tempo. Pegue as larvas de seda, por exemplo. Essas criaturas rastejantes, antes reservadas para a produção de seda, encontraram seu caminho em ensopados e refogados, oferecendo tanto uma textura única quanto um impulso de proteína. E há também o audacioso escorpião, muitas vezes visto espetado e frito, oferecendo uma crosta crocante com um interior macio, uma iguaria nos mercados noturnos de Pequim. Para os olhos não treinados, esses pratos podem parecer um desafio ousado, mas para muitos na China, são mordidas nostálgicas que ecoam táticas antigas de sobrevivência e especialidades regionais. Então, antes de julgar, lembre-se: o que é praga para um pode ser proteína para outro. Corcova de camelo. Os vastos e misteriosos desertos da China não apenas guardam histórias das antigas rotas da seda, mas também tradições culinárias singulares. Entre elas, destaca-se um prato tão enigmático quanto as próprias dunas de areia: a corcova de camelo. Isso mesmo. Enquanto os camelos são conhecidos por sua resistência e habilidade de atravessar terrenos áridos, em certas regiões da China, eles são valorizados por algo além de sua força: sua corcova. Essa protuberância, símbolo de resistência, é na verdade um reservatório de gordura que o camelo utiliza como fonte de energia quando alimento e água são escassos. No entanto, nas mãos de um habilidoso chefe chinês, a corcova passa por uma transformação culinária. Cozida lentamente até a perfeição, sua gordura se dissolve, revelando uma carne incrivelmente macia e saborosa. Seu gosto é frequentemente comparado ao da carne bovina, porém mais rico e com um leve toque terroso. Mas como esse ingrediente peculiar chegou à culinária chinesa? A resposta remonta a tempos antigos, quando tribos nômades, sempre em movimento, precisavam aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. No ambiente implacável do deserto, o camelo não era apenas um meio de transporte, mas também uma fonte vital de sustento. Com o passar dos séculos, entusiastas da gastronomia começaram a experimentar, e a corcova do camelo se tornou uma iguaria apreciada, tanto pela realeza quanto pelo povo comum. Além de sua relevância histórica e sabor único, a corcova de camelo conta uma história maior, uma história de adaptação, resiliência e da incrível capacidade humana de inovar mesmo diante dos desafios da natureza. Em um ambiente onde a sobrevivência é uma batalha diária, esse prato se tornou um símbolo de sustento, luxo e da relação ancestral entre o homem e o deserto. Pés de frango. Existe um ditado que diz que os chineses comem tudo que tem 4 patas, exceto a mesa. A popularidade dos pés de frango é uma prova disso. Longe de serem descartados, esses pés são uma verdadeira iguaria, e após um minucioso processo de limpeza, são geralmente cozidos lentamente em um caldo rico e temperado com uma variedade de especiarias. O resultado é uma textura macia e gelatinosa, repleta de camadas de sabor que pedem uma degustação lenta e cuidadosa. Além do gosto, os pés de frango possuem um valor simbólico na cultura chinesa, sendo frequentemente associados à abundância e à boa sorte. Para muitos, esse prato não é apenas uma refeição,
mas um elo com memórias afetivas, um momento de conexão e um exemplo de como a culinária chinesa eleva ingredientes simples a um nível sublime. O ovo centenário. Aqui vai um enigma. Quando um ovo deixa de ser apenas um ovo? Quando se torna um ovo centenário? Apesar do nome, essa iguaria não passa 100 anos envelhecendo, mas sim por um fascinante processo de preservação. Ovos de pato, galinha ou codorna são envoltos em uma mistura de argila, cinzas e sal, transformando sua textura e sabor ao longo de semanas ou meses. O resultado é uma clara translúcida e gelatinosa, enquanto a gema adquire um tom esverdeado e uma consistência cremosa. Alguns dizem que seu aroma forte e sabor complexo exigem um paladar treinado, mas para os apreciadores, o ovo centenário é mais do que uma comida. É uma cápsula do tempo comestível, carregando séculos de tradição em cada mordida. Sopa de barbatana de tubarão. Poucos pratos despertam tanta paixão e debate quanto a lendária sopa de barbatana de tubarão. Historicamente, essa iguaria era o auge do luxo, reservada para imperadores e encontros da elite. As delicadas tiras translúcidas de barbatana de tubarão, cozidas lentamente em um caldo rico, simbolizavam status e opulência. No entanto, os tempos modernos lançaram uma nova luz sobre essa tradição. À medida que a demanda pela sopa cresceu, também aumentaram as preocupações sobre práticas de pesca insustentáveis e a ética do corte das barbatanas. Hoje, esse prato está no centro de um impasse entre tradição e conservação. Para alguns, ele representa um legado insubstituível, enquanto outros defendem alternativas sustentáveis. A questão que fica é: será possível equilibrar herança culinária e responsabilidade ecológica? Banquete de répteis. Explorando ainda mais as profundezas da culinária chinesa, encontramos pratos que podem ser considerados ousados para muitos. A sopa de cobra, por exemplo, é um prato típico do inverno em algumas regiões, conhecida por seu caldo encorpado e sabor marcante. A carne de cobra é frequentemente elogiada por sua textura macia e sabor distinto. O jacaré, por sua vez, é valorizado por seus supostos benefícios à saúde e pode ser frito, cozido em ensopados ou até grelhado, resultando em pratos saborosos e com texturas intrigantes. Já a tartaruga, além do casco utilizado em sopas, também é apreciada por sua carne, muitas vezes comparada ao frango em sabor. Essas iguarias reptilianas podem ser incomuns para alguns, mas fazem parte da ousada jornada gastronômica chinesa, uma exploração destemida de sabores que celebra a diversidade da natureza em toda a sua glória. Pepinos do mar. Ao mergulhar no cenário culinário marinho da China, você inevitavelmente encontrará o pepino do mar. Essa criatura do fundo do mar, de aparência modesta e semelhante a uma lesma, pode não ganhar concursos de beleza, mas seu valor gastronômico é inquestionável. Reverenciado como uma iguaria, o pepino do mar já esteve presente em mesas imperiais e hoje aparece em ensopados, sopas e refogados. Sua textura gelatinosa funciona como uma tela em branco, absorvendo os sabores enquanto, supostamente, oferece inúmeros benefícios à saúde, desde propriedades anti-inflamatórias até o aumento da vitalidade. No folclore chinês, há histórias de pepinos do mar, concedendo longevidade e rejuvenescimento. De certa forma, eles encapsulam a filosofia culinária da China, onde comida, história e saúde frequentemente se entrelaçam para criar pratos que encantam o paladar e nutrem a alma. O fedor do tofu. Ao caminhar pelas ruas de muitas cidades chinesas, é comum ser recebido ou atacado, dependendo da perspectiva, por um aroma inconfundível: o forte cheiro do tofu fedorento. Essa iguaria fermentada divide opiniões. Ou você ama, ou prefere passar longe. Resultado de um processo único de fermentação, seu cheiro intenso contrasta com um sabor surpreendentemente suave. Frito até ficar crocante por fora e macio por dentro, geralmente é servido com coberturas apimentadas ou em conserva. Para muitos, o tofu fedorento é uma verdadeira lenda do street food, um cheiro que remete a memórias, risadas
e noites animadas. Para outros, é um desafio gastronômico que aguarda os mais corajosos. Mas uma coisa é certa: ninguém fica indiferente. Seja um prazer ou um teste de resistência, essa iguaria é a prova da ousadia culinária chinesa. Salada de água-viva. À medida que as ondas do vasto litoral chinês vêm e vão, elas deixam para trás verdadeiros tesouros culinários, e um dos mais intrigantes é a água-viva. Essas criaturas marinhas, muitas vezes branqueadas e cortadas em fatias finas, se transformam em saladas refrescantes. Marinadas em óleo de gergelim, molho de soja e um toque de vinagre, as tiras de água-viva adquirem uma textura crocante e levemente elástica. Geralmente servida com vegetais e sementes de gergelim, essa salada é um verdadeiro espetáculo de texturas e sabores. Além disso, acredita-se que a água-viva seja benéfica para a saúde, sendo pobre em calorias e rica em colágeno. Então, da próxima vez que estiver à beira-mar na China, experimente essa iguaria. Não é apenas um gosto do oceano, mas também uma fusão de tradição e inovação culinária.